Olá pessoal, aqui é o professor Michel Santos, professor de História, Teologia e Filosofia, e hoje vamos falar sobre a cidade de Paraty, patrimônio histórico e cultural do Brasil e do mundo. Há indícios arqueológicos que os povos dos sambaquis, povos indígenas pré-históricos, habitaram naquela região. Há dados históricos que os tupinambás e outras tribos indígenas já estavam naquela região quando os portugueses chegaram ali. A formação da vila de Paraty, não sabemos ao certo quando e como a região foi ocupada pela primeira vez pelos europeus, mas provavelmente isso se deu no início do século XVII. As populações de São Vicente e Ilha Grande começaram a se espalhar para as costas do sudeste brasileiro e passaram a proliferar as lavouras de cana-de-açúcar na região. Em 1636, Dona Maria Jacome de Melo doou a parte da sesmaria que havia recebido anos antes da donatária da capitania de São Vicente, a condessa de Vimiero, para a construção de uma vila entre os rios Paraty-Iguaçu e Paratitiba, atualmente Periquiaçu e Mateus Nunes. Em 1660, apoiada pelo capitão Moro Domingos Gonçalves de Abreu, a população revoltada instituiu o Pelourinho, que era um símbolo de autonomia municipal, e declarava independência da vila de Paraty, de Angra dos Reis e Ilha Grande. Em data controversa, mas ainda na década de 1660, nasce oficialmente a vila de Paraty. Ainda em 1660, a abertura de um caminho sobre as picadas da antiga trilha indígena, que ligaria Paraty ao Vale do Paraíba através da Serra do Mar. O comércio de africanos escravizados começava a se intensificar, tendo Paraty como um notável posto. A abertura da estrada, que viria a ser conhecida como Caminho do Ouro, fez florescer o comércio no porto de Paraty, e a vila passou a ser frequentada por mercadores nas cidades altas da serra, como Taubaté, Guaratinguetá e Jacareí, que buscavam víveres como sal, azeite e vinho, trazidos por navios ao porto, bem como aguardente produzida localmente em Paraty. Pouco após a descoberta do ouro, na região de Minas Gerais, no século XVII e XVIII, institui-se o Caminho de Paraty, uma passagem oficial dos garimpeiros e tropeiros. Uma casa dos quintos e uma nova fortificação na Estrada da Serra foram construídas em 1703, tornando Paraty um porto incontornável para o escoamento oficial dos metais preciosos que seguiam por mar. A partir de 1710, passa a ser utilizado o chamado Caminho Novo, que ligava por terra Rio de Janeiro à região de Minas, através da Serra dos Órgãos. O Caminho Velho é então proibido pela coroa, mas o trajeto continua movimentado ao longo das décadas seguintes. Pedidos para que continuasse utilizando o Caminho Velho, devido ao perigo que havia no Caminho Novo. Esse pedido ele foi atendido pela coroa. Na década de 1720, Paraty atinge o mais alto nível de crescimento desde sua fundação. Várias igrejas, novas casas, contrabando de escravo fazem com que a cidade cresça. A cachaça, amplamente utilizada como moeda de troca na compra de escravos ao longo da costa brasileira, passa a ter em Paraty uma produtividade enorme. Mulheres e homens africanos e seus descendentes foram a grande força de trabalho por trás da produção agrícola e do crescimento urbano da vila durante os séculos XVIII e XIX, além de sua presença ativa na formação do complexo sociocultural de Paraty. Ao longo do século XVIII, relatos de viagens de nobres e governantes testemunham o uso contínuo do caminho da serra que passa por Paraty. Entretanto, o chamado Caminho Novo passa a ser o escoadouro oficial das minas, e sem fluxo constante de mineiros, a vila passa
por dificuldades econômicas em fins do século XVIII. O Porto de Paraty volta a assumir grande importância quando começa a prosperar a produção de café no Vale do Paraíba. Durante o século XIX, houve mais um período de notável crescimento urbano, devido à exportação de café no Vale do Paraíba para o Porto de Paraty. Com restrições ao comércio de escravos iniciadas na década de 1830 e consumada em 1850, intensifica-se o contrabando de africanos pelo Porto de Paraty. Em 1863, o próprio imperador Dom Pedro II passa pela cidade e registra suas impressões em diário. Porém, em 1864, a inauguração da ferrovia Pedro II, ligando o Rio de Janeiro a São Paulo, através do Vale do Paraíba, isolou Paraty da rota comercial do café. Os quartéis e baterias sofrem da falta de pessoal e de equipamento. A cidade cai em franca decadência econômica e em longo e relativo isolamento. Com um forte êxodo da população mais jovens para outros lugares e, consequentemente, a diminuição populacional da cidade de Paraty. Este quadro muda na década de 1950, com a construção da estrada Paraty-Cunha. Em 1958, o Centro Histórico de Paraty é tombado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Em 1966, o tombamento abrange todo o município. A chegada da estrada Rio-Santos em 1973 abre permanentemente os potenciais turísticos e culturais da cidade, que a partir de então se constitui em um dos maiores destinos turísticos do Brasil e do mundo. Fica aí a dica: Paraty, patrimônio cultural e histórico do Brasil e do mundo.